vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Santa Cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja, no dia 14 de setembro, celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Como essa festa cai num domingo, então ela puxa a liturgia do sábado também. Nós celebramos hoje a liturgia dominical. É uma festa, mas celebramos como uma solenidade por estarmos celebrando num contexto dominical. E é uma festa celebrada de vermelho, semelhante ao dia da paixão do Senhor, e nos faz voltar para o mistério da cruz de Cristo, que é o mistério da nossa salvação, e nos faz pensar também nas cruzes, ou na cruz que nós somos chamados a carregar. No diálogo de Jesus com Nicodemos, ele cita uma passagem do Antigo Testamento, que é justamente a primeira leitura que nós ouvimos hoje. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. A serpente de bronze, levantada no deserto, foi um sinal da cura, da salvação de Deus. Mas a cruz de Cristo tem muito mais eficácia. Na verdade, a serpente levantada no deserto foi um sinal que apontou para a verdadeira libertação que o Senhor nos traz por meio da cruz de Cristo. A primeira leitura do livro dos Números mostra então essa experiência de Deus, do povo de Deus, aliás, na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Essa experiência do povo de Deus pode ser comparada também à nossa peregrinação neste mundo rumo à verdadeira terra prometida, rumo ao reino de Deus. E o povo na caminhada se desanimou, murmurou, reclamou, quis voltar atrás. O povo devia ter consciência de que Deus estava com ele. A caminhada era difícil, como a caminhada da vida é difícil, mas Deus jamais o abandonaria. E o povo então não confiou em Deus. Por isso, na visão do autor bíblico, foi castigado por Deus com as serpentes. Na verdade, havia de fato serpentes no deserto, é o local propício para que isso aconteça, mas por trás da imagem da serpente também tem o simbolismo do pecado do povo. Lembramos a serpente do livro de Gênesis, né, que induz a mulher e o homem a se rebelarem contra Deus. E é o que acontece justamente aqui. O povo se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus. E qual o remédio para isso? É a obediência. O povo foi chamado a obedecer
a Deus. O veneno da serpente simboliza o veneno do pecado, que afasta de Deus, afasta o povo do caminho da libertação e faz o povo ter a tentação de voltar para trás, de voltar para a terra da escravidão, como muitas vezes nós também temos a tentação de voltar para a vida de pecado. E Deus então pede a Moisés que ele levante uma serpente de bronze e ela seja um sinal. Todos aqueles que foram picados pelas serpentes venenosas, ao olharem para a serpente de bronze, serão curados. Não serão curados pela força de um metal, mas pela graça de Deus. A serpente de bronze é apenas um sinal de que as pessoas devem olhar para o alto, devem olhar para Deus, não olhar simplesmente para os seus problemas, as suas dificuldades, não ficar na lamentação, mas olhar para Deus e ao mesmo tempo olhar para os próprios pecados. Portanto, é um sinal de conversão também. E nós somos chamados também a olhar para o alto, a olhar para Deus, a olhar para os sinais de Deus na nossa vida, a olhar para a cruz, que é o grande sinal da nossa salvação. Ao invés de ficarmos lamentando, murmurando, reclamando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, como fez o povo de Deus no deserto, nós somos chamados a ter consciência de que o Senhor caminha conosco. Nosso olhar deve ser sempre um olhar de esperança. Nós estamos celebrando o jubileu da esperança. Então é preciso olhar para o alto, olhar para a frente, olhar para Cristo também, que nos conduz no caminho da salvação. Depois a carta de São Paulo aos Filipenses nos ajuda a entender o sentido desta festa, a entender também o sentido da cruz de Cristo. São Paulo diz: Jesus Cristo, existindo em condição humana, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Jesus não deixou de ser Deus, mas não se apegou à sua divindade, não se prendeu à sua divindade. Ele aceitou fazer a experiência humana e se fez um de nós. Ele, eterno, se fez mortal por nossa causa. Ele, todo-poderoso, se fez frágil, como um ser humano também, por nossa causa, com exceção, evidentemente, do pecado. Ele assumiu a nossa condição humana até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. Aquilo que para os homens seria uma humilhação, porque a morte de cruz era a morte mais humilhante no tempo de Jesus e dos piores criminosos, se torna uma exaltação. Também diz o apóstolo: por isso Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aqueles que os homens quiseram humilhar, foi elevado por Deus acima de tudo e acima de todos, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e também abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, a celebração da cruz de Cristo, a exaltação da Santa Cruz, é a celebração da vitória de Cristo. Por isso nós cantamos: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E depois o Evangelho, que apresenta o diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. É o mistério que o apóstolo Paulo descreveu na segunda leitura. Aquele que está diante de Deus desceu até nós, se fez um de nós para nos salvar. É preciso que ele seja levantado da terra. Talvez Nicodemos não entendeu muito bem o que Jesus quis dizer naquele momento, mas depois ele pôde entender ao pé da cruz. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna.
Depois Jesus continua: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Este é o sentido da cruz de Cristo, a nossa salvação, a libertação do pecado, a libertação da morte. Portanto, celebramos hoje a vitória de Cristo a partir da sua cruz, mas o mesmo Cristo que carregou a cruz por nós, que morreu na cruz por nós, também nos ensina a carregar a cruz de cada dia. Por isso nós somos chamados a assumir as consequências do discipulado, isso significa carregar a cruz, e somos chamados também a viver diante dos dramas da vida com fé, com confiança, com esperança, olhando sempre para o alto. A partir da cruz de Cristo, todo sofrimento, sobretudo quando vivido por amor, ele tem sentido e significado. Aquilo que parecia absurdo não se torna mais absurdo. Tudo aquilo que nós vivemos, todas as experiências difíceis que nós vivemos, devem ser entendidas à luz da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que ilumina a nossa caminhada e ilumina a nossa vida. Contemplando a luz de Cristo, a cruz de Cristo, nós contemplamos a nossa salvação, contemplamos a vida que Deus nos oferece, a vida eterna que Ele nos dá. Mas é preciso continuar a nossa caminhada. Como o povo de Deus continuou a sua caminhada no deserto, nós também continuamos a nossa caminhada nesta vida. Vamos encontrar muitas serpentes, vamos encontrar muitos obstáculos, muitas dificuldades, nos depararemos também com os nossos pecados, com as nossas limitações, mas olhando para Cristo, nós somos chamados a vencer. Assim como aqueles que foram picados pela serpente, foram curados, olhando para o alto, olhando para o sinal que Deus apontou, nós também seremos vitoriosos se confiarmos na cruz de Cristo e se nós também carregarmos a nossa cruz cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja